Capítulo 51 Mesclando habilidades. Evan não sabia que alguém tentou procurá-lo por causa de sua energia sombria, mas não foi capaz de encontrá-lo. Evan estava atualmente sentado na cama enquanto segurava o núcleo de Renki-C. Ele absorveu apenas um quarto da energia do núcleo antes de seu núcleo principal avançar para o Renki-D, então ainda havia 3/4 de energia restante no núcleo. Vamos absorvê-lo usando o núcleo do monarca, Evan murmurou e colocou o núcleo dentro da boca. Agora que seu núcleo principal também avançou para o Renki-D, assim como seu núcleo monarca, ele pode se concentrar em seu núcleo monarca sem se preocupar em destruir seu núcleo principal. Assim que o núcleo tocou a língua de Evan, o núcleo começou a derreter e se transformar em energia. Seu núcleo monarca começou a girar e a energia do núcleo de Renki-C correu em direção a ele. Quando a energia chegou perto de seu núcleo monarca, sugou toda a energia do núcleo como um buraco negro. Ao contrário de seu núcleo principal, que levou cerca de 15 minutos para absorver pouca energia do núcleo de classificação C, seu núcleo monarca absorveu toda a energia em apenas 10 segundos, e Evan não pode deixar de suspirar quando sentir seu núcleo monarca mau avanço após absorver o 3/4 de energia de um núcleo de classificação C. Mas antes que ele pudesse pensar em mais alguma coisa, uma notificação apareceu diante dele. Você recebeu a habilidade de agulhas de sombra dimensionais. Evan ficou surpreso quando viu a notificação, mas rapidamente percebeu que os 3% de chance de obter uma habilidade eram acionadas quando ele absorveu o núcleo de classificação C. Evan caiu na gargalhada e disse, parece que a Dama da Sorte se apaixonou por mim depois de ver meu lindo rosto. Primeiro meu núcleo principal sofreu uma mutação e agora eu também ganhei uma habilidade. Evan rapidamente olhou para os detalhes da habilidade, embora pelo nome ele já pudesse adivinhar que era a habilidade que o lobo usou durante a luta quando muitas agulhas o atacaram da sombra. Dimensional Shadow Needles. Você pode usar todas as sombras dentro de 10 metros de seu alcance como meio para disparar até 10 agulhas por vez. Evan leu os detalhes da habilidade e seus olhos brilharam porque essa habilidade era perfeita para uma surpresa e um ataque furtivo. Evan olhou ao redor da sala e depois de ver a sombra do espelho estendeu a mão e usou sua nova habilidade. Assim que Evan ativou sua habilidade, Evan sentiu uma conexão com a sombra do espelho, e no segundo seguinte 10 agulhas afiadas com 3 centímetros de comprimento dispararam em direção ao teto da sala a partir da sombra do espelho. Antes que as agulhas atingissem o teto da sala, Evan rapidamente cancelou sua habilidade e todas as agulhas desapareceram um pouco antes de atingir o teto. Não há como Evan danificar o teto do quarto do hotel, ele não quer pagar mais pelos danos. Assim que Evan cancelou sua habilidade, seus olhos se arregalaram porque mais notificações apareceram diante dele. As habilidades Shadow Bullet e Dimension Shadow Needle são compatíveis entre si. Você deseja mesclar as duas habilidades em uma só? Sim, não. O que diabos está acontecendo? Evan ficou pasmo ao ver as notificações à sua frente porque foi a primeira vez que ouviu que alguém pode mesclar suas habilidades. É também o efeito do meu núcleo monarca. Evan se perguntou, mas rapidamente parou de pensar em coisas inúteis e sem hesitação pressionou sim. Assim que Evan pressionou sim, ele sentiu seu núcleo monarca começar a girar mais rápido, e no segundo seguinte Evan ficou chocado quando seu núcleo monarca começou a sugar sua mana e em apenas 5 segundos absorveu 30% de sua mana total. O núcleo monarca continuou a absorver sua mana por mais 10 segundos e quando ele só tinha 30% de mana sobrando, ele finalmente parou de absorver sua mana. Assim que o núcleo monarca parou de absorver mana, mais notificações apareceram diante dele. Habilidades Bala de Sombra e Agulhas de Sombra Dimensionais estão sendo mescladas. Mesclagem de ambas as habilidades com sucesso. Você recebeu balas de sombra dimensionais de habilidade. Balas de sombra dimensionais. Você pode usar todas as sombras dentro de 20 metros de seu alcance como meio para disparar até 5 balas de sombra por vez. O poder das balas sombrias depende da mana que você usou para criá-las. Há 5% de chance de o defensor ficar cego por 3 segundos após ser atingido por balas sombrias.
PFFF hahaha. Evan tentou conter o riso, mas no final mais uma vez caiu na gargalhada. Hoje é realmente meu dia de sorte, coisas boas estão acontecendo comigo uma após a outra. Evan ficou muito feliz com a nova habilidade que recebeu após fundir a bala de sombra e as agulhas de sombra dimensionais. Evan olhou para a sombra do espelho mais uma vez e testou sua habilidade. Ele mais uma vez sentiu uma conexão com a sombra do espelho e de repente 5 balas escuras dispararam da sombra em direção ao teto. Evan mais uma vez cancelou a habilidade antes que as balas atingissem o teto e acenou com a cabeça. O alcance da habilidade aumentou para 20 metros em relação aos 10 metros anteriores e agora ele pode disparar balas sombrias em vez de agulhas usando sombras ao seu redor. Não só isso, agora o efeito da cegueira durará 3 segundos em vez dos 2 segundos anteriores se o efeito da bala sombria for ativado. Será muito mais fácil para mim caçar monstros de alto escalão de agora em diante, Evan murmurou enquanto pensava na cena em que ele apenas estalou os dedos e de repente balas sombrias dispararam da sombra do monstro, matando-o antes mesmo dele pode reagir. Só de pensar nessa cena fez seu sangue ferver. E daí se eu não consigo transformar monstros em uma pasta de carne com apenas um soco, agora posso matá-los com apenas um estalar de dedos, Evan disse enquanto balançava a cabeça. Fim do capítulo. Capítulo 52, Namorada de Evan. 6 horas depois, Evan pode ser visto em direção à academia. Todas as pessoas que viram Evan se afastaram e não ousaram chegar perto dele. Onde quer que Evan fosse, as pessoas rapidamente se afastavam de lá, querendo não ficar perto dele. As pessoas evitavam Evan como se ele fosse uma praga. Evan não se importava com as pessoas e continuava caminhando em direção à academia. Seu rosto estava sem vida e ele liberava uma aura extrema de depressão e pobreza. Sua aura de depressão era tão forte que estava vazando e quem o viu não quer se aproximar dele. Lembrando-se do que aconteceu com ele há algumas horas, Evan sentiu que seu coração estava prestes a morrer e ele queria morrer. Os olhos sem vida de Evan estavam olhando para a tela do telefone que mostrava seu saldo bancário. Apenas algumas horas atrás ele tinha centenas de milhares de créditos, mas atualmente seu saldo bancário mostrava apenas 3.000 créditos. Por quê? Evan murmurou com voz deprimida, porque isso está acontecendo comigo. Depois de descobrir que ele pode até adquirir habilidades com seu núcleo monarca, desde que sejam compatíveis, Evan pensou em como poderia obter mais habilidades. Quando Evan pensou nisso, de repente ele se lembrou dos detalhes de seu físico de monarca das sombras. Ele rapidamente abriu sua janela de status e olhou mais uma vez para ter certeza de que não se lembrava de algo errado. Shadow Monarch Physique, um dos físicos proibidos que existem no mundo. Ele permite que você forme um núcleo monarca dentro do seu coração. O núcleo monarca pode absorver 100 de potência de um núcleo. Ao absorver o núcleo, há 3% de chance de você receber uma habilidade do monstro do qual o núcleo foi extraído. A respiração de Evan ficou pesada depois de ler os detalhes e ele fez o possível para se rir. Posso adquirir habilidades desde que absorva a energia de um núcleo através do meu núcleo monarca, Evan murmurou e queria reprimir seu passado por ignorar esse detalhe importante. Como posso obter habilidades de qualquer núcleo? Só preciso comprar núcleos de classificação F e posso obter muitas habilidades. Com a quantidade atual de dinheiro que tenho, posso facilmente comprar núcleos de classificação F. Evan rapidamente se declarou e saiu do hotel. Evan veio para a praça da cidade e comprou mais de 100 núcleos de classificação F, há apenas 3% de chance de obter habilidades, então Evan queria obter pelo menos 3 habilidades, se não mais. Depois de comprar os códigos, Evan encontrou um hotel perto da praça da cidade e reservou um quarto para absorver o núcleo ali. Embora tenha ficado muito pobre depois de gastar todo o dinheiro que tinha em núcleos, ele ficou tão animado que, em vez de voltar para a academia, reservou um quarto no hotel. Depois de reservar o quarto, Evan entrou rapidamente, seu coração se encheu de entusiasmo e ele estava se perguntando que tipo de habilidades ele adquiriria.
De repente, 5 horas e 30 minutos depois, todos no hotel sentiram uma aura deprimente e ao mesmo tempo sombria tentando engoli-los. Algumas pessoas ficaram horrorizadas ao sentir a aura deprimente, apenas respirar dentro daquela aura as fazia querer suicídio. Aquela aura era muito sinistra, até mesmo os funcionários do hotel ficaram horrorizados com o que estava acontecendo. Enquanto os funcionários do hotel e os hóspedes entravam em pânico e pensavam em ligar para a associação de caçadores pedindo ajuda, a porta do quarto de Evan se abriu e ele saiu. Não havia emoção no rosto de Evan e seus olhos estavam sem vida como se ele tivesse perdido tudo em sua vida. Santa Mãe do Búfalo Gordo, o que diabos há de errado com esse cara? A recepcionista que estava prestes a ligar para a associação de caçadores para avisar que estavam sob ataque de um caçador desconhecido parou e exclamou ao ver como Evan caminhava com o rosto sem vida e uma aura de depressão transbordando dele. Evan nem olhou para a recepcionista e saiu silenciosamente do hotel. Fracassado. Seu plano de obter habilidades do núcleo de classificação F falhou miseravelmente. Ele não obteve nenhuma única habilidade, mesmo depois de absorver mais de 100 núcleos. Evan não sabia por quê, mas agora ele tinha certeza de que não conseguiria obter habilidades de núcleos de Rank F. Esqueça os núcleos de Rank F. Evan tinha a sensação de que mesmo com o núcleo de Rank ele não obteria nenhuma habilidade. Embora Evan não tivesse certeza, ele adivinhou que isso tinha algo a ver com a posição central de seu monarca. Como a classificação de seu núcleo monarca já é de classificação D, ele não pode obter habilidades dos núcleos que estão abaixo da classificação D. Há muitas coisas que ele ainda não sabe sobre seu núcleo monarca. Evan agora entendia que, embora houvesse alguns detalhes sobre seu físico de monarca das sombras em sua janela de status, isso não lhe contava tudo. Nenhuma informação em sua janela de status lhe diz que seu núcleo monarca pode mesclar habilidades. Pensando no dinheiro que perdeu, Evan sentiu que alguém estava apertando seu coração. Evan não consegue evitar a sensação de que a pobreza é sua namorada que se recusa a deixá-lo por causa do quão bonito ele se tornou. Enquanto voltava com uma aura sombria, Evan viu um armazém e parou. Ao ver o armazém, Evan se lembrou de algo e caminhou em direção a ele com passos pesados. Depois de ganhar a fortuna, Evan pensou que não comeria macarrão por muito tempo, mas lembrando-se de seu saldo bancário atual, Evan sabia que só poderia contar com macarrão mais uma vez. Ao ver Evan vindo em direção à sua loja, o dono da loja ficou com muito medo e quis fugir. Mas ele suspirou de alívio quando descobriu que Evan só veio lá para comprar macarrão. Vendo a aura de depressão e pobreza em torno de Evan, o dono da loja sentiu-se um pouco mal por Evan e se perguntou o que aconteceu com ele. Depois de comprar o Cup Noodles, Evan mais uma vez começou a caminhar em direção à academia e prometeu a si mesmo que da próxima vez certamente terminaria com sua namorada de todos os tempos, pobreza. Fim do capítulo. Capítulo 53 Um Noob, Parte 1. Evan voltou para a academia e caminhou na direção ao seu quarto. Quanto você vai apostar? Enquanto caminhava na direção ao seu quarto, Evan escolheu alguns alunos conversando entre si. Vou apostar 10.000 créditos no Mike. Por que você está apostando no Mike? Ouvi dizer que o lixo do Evan ficou bastante poderoso recentemente e ele até ameaçou o rio durante a aula. É apenas um barco que algumas pessoas realizaram para exagerar as coisas. Você realmente acha que aquele lixo que estava no Rank F na semana passada pode vencer o Mike? Disse o estudante enquanto balançava a cabeça. No início, Evan ficou confuso sobre o que eles estavam falando, mas depois lembrou que desafiou Mike para uma partida na próxima sexta-feira. Quando Evan se lembrou disso, seus olhos turvos se iluminaram de repente, e ele se lembrou que quando os alunos brigam entre si, eles podem apostar em quem vai ganhar e ganhar créditos. Evan já sabia que iria ganhar, então pode facilmente apostar todo o seu dinheiro em si mesmo e ganhar uma grande recompensa. Mas assim que Evan se lembrou disso, seu coração doeu mais uma vez ao pensar que tinha apenas 3.000 créditos em sua conta bancária.
Mesmo que ele tenha apostado todos esses créditos, ele não ganhará muito. Parece que terei que pedir dinheiro emprestado a alguém. Evan começou a pensar de quem poderia pedir dinheiro emprestado para apostar em si mesmo, e quando pensei nisso sua boca começou a se contorcer. Ninguém, Evan disse em sua mente, não havia ninguém de quem Evan pudesse pedir dinheiro emprestado, afinal durante esses 2 anos ele nunca falou com ninguém, então naturalmente não tem amigos. Devo perguntar a James. Evan pensou em James desde que recentemente completou uma missão com ele pensou que poderia pedir algum dinheiro a ele. Mas Evan descartou esse pensamento depois de pensar sobre isso por algum tempo. Embora ele tenha completado uma missão com James, eles não conversaram muito durante a missão e será estranho para ele pedir dinheiro. Esqueça, vou pensar sobre esse assunto mais tarde, há algo mais importante que preciso fazer antes da minha partida contra Mike, Evan disse ao chegar em seu quarto. Depois que o núcleo principal de Evan sofreu uma mutação e ele avançou para o Rank D com seu núcleo principal, a força de Evan aumentou explosivamente. O próprio Evan não sabe qual é o seu nível de poder atual após seu recente aumento de nível. Evan estava com medo de que se lutasse contra Mike sem entender toda a sua força, ele poderia matá-lo acidentalmente, então ele queria saber qual é o seu nível de poder atual. Se fosse antes, Evan teria ido para uma masmorra para testar seu poder, mas a professora Helena o alertou para não entrar em masmorras por causa dos surtos. Evan pode ir para a selva, mas ele sabia que se ele quisesse testar sua força total, ele teria que encontrar um monstro de classificação C, e Evan não queria ir muito fundo na selva para encontrar um monstro de classificação C. E se ele encontrar mais de um monstro Rank C, ele quase morreu ontem enquanto lutava contra aquele lobo Rank C. Embora sua força tenha aumentado um pouco depois que seu núcleo principal sofreu uma mutação e avançou para o Rank D, ele não quer chegar lá antes de compreender seu nível de poder atual. Parece que só posso usar essa coisa nesta situação, Evan murmurou para si mesmo e deitou-se na cama. Existem muitas instalações de treinamento para os alunos da Academia de Caçadores que eles podem usar para treinar. Embora a maioria das instalações sejam gratuitas, existem algumas que você só pode usar pagando pontos de missão. No passado, como Evan nunca completou uma missão, ele não podia usar essas instalações, mas agora que completou uma missão recentemente e tem alguns pontos de missão, Evan estava pensando em usar uma das instalações que ele considera perfeitas para sua situação atual. Como já era noite, Evan decidiu usar aquela instalação amanhã. Quando Evan terminou de pensar que estava com fome e com o coração pesado, tirou uma caixa de macarrão de seu anel de armazenamento. Enquanto o macarrão estava sendo cozido, Evan se lembrou de como ontem ele estava pensando em cozinhar macarrão usando uma poção de invisibilidade em vez de água. Quando ele bebeu a poção da invisibilidade há alguns dias, Evan gostou bastante do sabor, então ele estava pensando em usá-la para cozinhar seu macarrão. Por que ele estava pensando algo assim? Claro, porque ele se tornou um órfão rico de primeira geração depois de vender todos os itens que conseguiu de bandidos. Como órfão rico de primeira geração, ele queria experimentar algo caro e diferente ao mesmo tempo. E quando Evan pensava em algo caro, o primeiro pensamento que lhe veio à mente foi a caixa premium de Cup Noodles que ele costumava comer apenas uma vez por mês. E quando pensou no que poderia fazer de diferente com isso, pensou em usar uma poção de invisibilidade para cozinhá-lo em vez de água. Embora fosse estranho e ao mesmo tempo estranho, era uma ideia cara e diferente, então Evan estava pensando em tentar. Evan estava pensando em tentar essa ideia cara depois de voltar do deserto, mas agora vendo como ele estava cozinhando macarrão normal usando água da torneira, ele se sentiu como se uma flecha invisível perfurasse seu coração. Um dia eu definitivamente chegarei ao auge da vida e usarei uma poção de inviabilidade para cozinhar meu macarrão. Evan se motivou enquanto comia silenciosamente seu macarrão. Depois de comer macarrão, Evan foi dormir porque estava cansado por causa dos acontecimentos que aconteceram com ele hoje. Evan acordou cedo na manhã seguinte e depois de tomar o café da manhã dirigiu-se para as instalações de treinamento da academia.
Não demorou para Evan chegar lá e em apenas 10 minutos ele chegou ao seu destino. Fim do capítulo. Capítulo 54 Um Noob, Parte 2. Evan chegou à área onde ficaram as instalações de treinamento da academia. Nesta área, havia muitas salas de treinamento onde você pode treinar tiro com arco, manejo de espada, artes com lançamento e muitas outras coisas. Evan ignorou essas salas e se aprofundou no centro de treinamento. Depois de caminhar 5 minutos, Evan finalmente chegou ao seu destino. Evan olhou ao redor e viu muitas salas fechadas, algumas salas tinham luzes verdes brilhando acima delas, enquanto outras tinham luzes vermelhas brilhando acima delas. A luz verde significa que a sala não estava sendo usada por ninguém e ele pode entrar nela, enquanto a luz vermelha significa que alguém está usando aquela sala. Evan chegou diante de uma sala que tinha uma luz verde brilhando acima e tirou seu cartão de caçador. Evan colocou seu cartão na porta e uma tela holográfica apareceu diante dele mostrando seus pontos de missão atuais. Evan tinha 20 pontos de missão que ganhou após completar uma missão recentemente. Evan viu que para usar o quarto por 24 horas teria que pagar 5 pontos, mas não se importou muito com isso e pagou sem hesitar. Assim que Evan pagou os 5 pontos, a porta da sala se abriu e ele entrou. Depois de entrar no quarto, Evan fechou-o e a luz verde acima do quarto ficou vermelha do lado de fora. Só havia uma coisa dentro da sala e quando Evan viu isso seus lábios se curvaram para cima. Finalmente posso usá-lo novamente, Evan murmurou em tom emocionado e enxugou as lágrimas invisíveis de seus olhos. Na frente de Evan havia um VR-Pod prateado que ele usaria em seu treinamento. Como um jogador nerd em sua vida passada, Evan sempre costumava jogar diferentes tipos de jogos, mas desde o momento em que foi transmigrado para o mundo Aurora, Evan não teve a chance de jogar nenhum jogo. O Pod VR à sua frente está, na verdade, conectado à rede de caçadores, onde caçadores de todo o mundo podem lutar uns contra os outros. Evan usará este Pod VR para lutar contra um caçador de classificação C para que ele possa entender qual é seu nível atual de poder. Depois que Evan terminou de se emocionar, ele colocou o fone de ouvido VR e se deitou dentro da cápsula. Depois que Evan se deitou, o Pod VR fechou automaticamente e ele sentiu que as retinas de seus olhos estavam sendo escaneadas. Swish. No momento em que Evan estava pensando, suas visões ficaram sombrias e ele se viu em um lugar escuro. Evan não ficou surpreso com isso, já que jogou muitos jogos de realidade virtual em sua vida passada e sabia que primeiro eu precisava criar seu avatar e inserir seu nome de usuário. Ao criar seu avatar para VR, você não pode mudar muito sua aparência, pode modificar a cor do cabelo e algumas pequenas coisas, mas não pode mudar nada importante. Evan não mudou sua aparência, mas usou uma máscara de caveira preta para esconder o rosto, já que não quer mostrar seu rosto para ninguém. As roupas que ele escolheu também eram pretas e em apenas 10 segundos ele criou seu avatar que estava parado vestindo roupas totalmente pretas com uma máscara de caveira preta que escondia seu rosto. Quando Evan viu sua aparência, ele acenou com a cabeça satisfeito e pressionou confirmar. Por favor, insira seu nome de usuário. Nome de usuário, em. Evan murmurou e esfregou o queixo. Depois de 1 minuto, Evan digitou seu nome de usuário e pressionou OK. Assim que Evan pressionou OK, a sala escura à sua frente começou a desmoronar e uma tela colorida apareceu diante dele. Evan olhou para a tela à sua frente e viu duas opções ali. Partida aleatória e jogar com um amigo. Evan escolheu uma partida aleatória e outra tela apareceu diante dele. Por favor, selecione a dificuldade. Classificação F, classificação I, classificação D, classificação C, classificação B. Houve 5 dificuldades e Evan escolheu o Rank C porque queria lutar contra alguém que tivesse o poder de um caçador de Rank C. Classificação C ou classificação C+. Como existem 2 classificações em cada estágio, outra tela apareceu diante de Evan e ele escolheu a classificação C. Por favor, espere, você está sendo correspondido.
Não demorou muito para Evan encontrar um oponente. Você está entrando na arena de sparring, boa sorte, Shadow Monarch. Evan viu a notificação, sua visão ficou turva mais uma vez e no segundo seguinte ele se viu parado no meio de uma grande arena quadrada. Antes que Evan pudesse olhar ao redor, uma luz branca brilhou e um jovem apareceu na frente dele. O homem tinha cabelos castanhos claros, olhos pretos e um rosto bonito sobre os ombros. E ao contrário de Evan, que vestia roupas pretas, o jovem usava uma armadura dourada e parecia um guerreiro sagrado. O que chamou a atenção de Evan foi o nome e o número flutuando acima da cabeça do homem. David, 58 vitórias, 3 derrotas. Evan leu o nome e o recorde de vitórias do homem à sua frente e ficou surpreso. 58 vitórias e apenas 3 derrotas, ele deve ser bastante forte, mesmo entre os caçadores de nível C. Evan pensou consigo mesmo e em vez de ficar nervoso, ele estava mais animado, pois seria capaz de testar seu nível de poder atual com precisão contra ele. Nesta partida Evan não quer usar nenhuma de suas habilidades, ele primeiro quis testar sua força física porque pode sentir após a mutação de seu núcleo principal o que mais melhorou foi sua força física. Mesmo quando ele lutou contra o lobo Ren'Qi no deserto, sua força física era maior do que a daquele lobo e agora ele mesmo não sabe qual é o nível atual de sua força física. Assim como Evan viu o nome e o recorde de vitórias de David, David também viu o nome e o recorde de Evan. Monarca das Sombras, 0 vitórias, 0 derrotas. Quando David leu isso, o primeiro pensamento que lhe veio à mente foi: esse cara com certeza sabe como escolher um nome legal. E o segundo pensamento que lhe veio à mente foi: ele é um novato, por causa do histórico de Evan. David pode adivinhar que é a primeira vez que Evan está usando VR, por isso ele pensou que Evan era um novato. Fim do capítulo. Capítulo 55 Evan vs David, parte 1. Olá, David disse a Evan depois que ele terminou de olhar para ele. Evan entregou uma sobrancelha e se perguntou o que esse cavaleiro sagrado queria dele, mas mesmo assim acenou com a cabeça. Na verdade, alguns dos meus amigos querem ver minha partida, mas não podem vê-la, a menos que ambas as partes que estão lutando permitam que outras pessoas assistam a partida. Você pode permitir que outras pessoas assistam a partida para que possam assistir. Quando David viu Evan balançando a cabeça, ele disse rapidamente para ele. Evan não teve nenhum problema com isso, então ele acenou com a cabeça e mudou suas configurações para permitir que outras pessoas assistissem seu par. Assim que Evan mudou suas configurações, luzes brancas piscaram uma após a outra na área dos espectros e pessoas começaram a aparecer. Evan observou com expressões atordoadas mais de 50 pessoas aparecem em menos de 5 segundos. Embora Evan não tenha conseguido ouvir a voz deles porque não atribuiu a função de som, ele ainda pode ver que todos estavam torcendo com entusiasmo. Esse cara é uma celebridade ou algo assim. Evan olhou para David à sua frente, que acenava com a mão para o público. Quando Evan viu David balançando as mãos, ele também percebeu que eles não eram seus amigos, mas sim fãs. Obrigado, David disse a Evan depois que ele terminou de acenar para as pessoas. Eu sou David, da Clear Sky Academy, vamos fazer uma boa partida. Academia Céu Claro. Evan ficou surpreso por um momento depois de ouvir David. A Academia Céu Claro também é uma academia assim como a Academia Astrat e no ano passado no torneio da Academia de Caçadores eles ficaram em segundo lugar. A professora Helena contou a ele sobre o torneio há poucos dias e agora ele está enfrentando alguém que também poderá participar do torneio 4 meses depois. Olhando para o histórico de vitórias de David, Evan pode adivinhar que ele é bastante forte e há uma grande chance de que ele seja um dos representantes da Clear Sky Academy no torneio deste ano. É melhor assim, pois posso confirmar meu nível de poder contra as pessoas que participaram do torneio este ano. Evan pensou e olhou para David que já herdou sua postura de luta. Evan nunca traiu contra um humano que alcançou o posto C e desbloqueou sua classe profissional, então ele não tinha certeza do quão forte era David.
Mas Evan tinha confiança de que mesmo sem sua classe profissional ele seria capaz de dar uma boa luta a David apenas usando sua força física. Aposto que David vencerá em menos de 5 minutos, disse um garoto que assistia à partida. Você está subestimando David, ele é o segundo aluno mais forte da academia Clear Sky, aposto que ele vencerá em menos de 1 minuto, disse uma garota que estava sentada ao lado do garoto. Sim, ele vai derrotar aquele feio esqueleto preto em menos de 1 minuto, disse outra garota depois de ouvi-los. Olha, eles finalmente estão começando, alguém gritou e todos olharam para eles. Você está pronto? David perguntou a Evan depois de assumir sua posição de luta. Evan respirou fundo e disse, vamos começar. Quando ambas as partes estavam prontas, uma contagem regressiva apareceu diante delas. 3, 2, 1 começa. Estrondo. Assim que a contagem regressiva terminou, um som estrondoso ecoou quando o chão sob os pés de Evan se quebrou e ele avançou em direção a David como uma bala. David nem foi capaz de ver claramente, pois Evan, que estava a 20 metros dele há pouco, apareceu diante dele em apenas 1 segundo. Depois de chegar diante de David, Evan cerrou o punho e deu um soco em David usando toda a sua força. O ar na frente de David explodiu por causa da força do punho e ele sentiu como se um touro furioso estivesse vindo em sua direção. Quando David viu o quão rápido Evan era, ele sabia que não seria capaz de se esquivar do soco, então cruzou as mãos na frente dele como forma de proteção. E pouco antes do soco de Evan acertá-lo, os olhos de David brilharam em uma cor marrom clara e seus braços estavam cobertos por uma espessa armadura de terra. Boom! O soco de Evan atingiu as mãos de David e ele deslizou para trás por mais de 10 metros por causa do impacto. Uma expressão dolorosa apareceu no rosto de David e ele sentiu suas mãos começarem a tremer. Embora Evan tenha ficado surpreso com sua própria agilidade e com as mãos de David protegidas por uma armadura terrestre, ele não parou seu ataque e seguiu David. Que tipo de força física é essa? David ficou chocado porque ainda sentia dor mesmo depois de cobrir as mãos com uma armadura de terra. Mas David não pensou muito sobre isso porque viu Evan mais uma vez vindo em sua direção. Evan foi muito rápido como da última vez, mas desta vez David estava preparado. Justamente quando Evan apareceu na frente dele mais uma vez, o chão ao redor de David afundou um pouco enquanto David usava sua habilidade de terra. Por causa da mudança repentina de terreno, Evan perdeu o equilíbrio por um momento e David não perdeu a chance. Bomba terrestre, David murmurou e todos os hairs no corpo de Evan se levantaram sem parar. Sentindo o perigo, Evan pressionou os pés no chão e impulsionou-se para cima. Boom! Assim que Evan saltou para cima, uma forte explosão aconteceu no local onde Evan estava há pouco e os detritos de terra voaram por toda parte. Embora Evan tenha pulado no último momento evitando a explosão, ele ainda foi jogado fora pelas ondas de choque. Evan pousou a 10 metros de distância do local onde ocorreu a explosão e viu um muro de terra de 3 metros de altura no local onde David estava. Ele se protegeu da explosão usando parede de terra. Evan pensou e ficou impressionado com a rapidez com que David foi capaz de usar suas habilidades. Sua classe de trabalho deve ser algo relacionado ao elemento terra. Assim como Evan estava olhando para a parede de terra, ela começou a desmoronar e David, que agora estava coberto por uma armadura de terra da cabeça aos pés, apareceu diante dele. Fim do capítulo. Capítulo 56 Evan vs David, Parte 2. Evan olhou para David, que agora estava coberto com uma armadura de terra da cabeça aos pés, e apenas com um único olhar, Evan pode ver que a armadura de terra é bastante resistente. O que é isso agora? Transformação de Golem? Evan pensou brincando e não estava preocupado com a armadura que David estava usando, afinal. Não é como se aquela armadura terrestre de aparência grosseira fosse indestrutível, contanto que essa armadura terrestre possa ser destruída, você a transformará em pedaços, disse Evan e estalou o pescoço. No segundo seguinte, uma camada azul de mana apareceu ao redor de seu corpo.
David, que viu a camada azul de mana ao redor de Evan, ficou atordoado e olhou para ele com uma expressão chocada. A coisa que Evan acabou de usar é chamada de reforço de mana e é uma técnica normal que qualquer pessoa que tenha mana pode usar para fortalecer seu corpo. No passado, Evan só usava sua mana para fortalecer seus ataques enquanto usava sua espada. Ele nunca usou reforço de mão para fortalecer seu corpo. A razão para isso era bem simples: se você usar reforço de mana para fortalecer seu corpo, você não conseguirá usar nenhuma de suas habilidades. Ou você usa suas habilidades ou fortalece seu corpo usando mana, você não pode usar as duas coisas ao mesmo tempo. Embora você ainda possa usar sua habilidade, se em vez de fortalecer seu corpo estiver reforçando armas. Evan não sabe o motivo exato disso nem se importa, afinal ele não é um pesquisador. Mas no passado, ele nunca usou reforço de mão para fortalecer seu corpo porque sempre se beneficiou usando suas habilidades e não se importou em fortalecer seu corpo. Agora que Evan queria usar apenas sua força física nessa luta, e não querendo usar sua habilidade, ele decidiu usar reforço de mana para saber o verdadeiro limite de sua força física. David, por outro lado, ficou chocado porque antes ele pensou que Evan devia estar usando uma habilidade para melhorar tanto sua força física. David tinha certeza de que a agilidade e a força que Evan mostrou anteriormente eram demais para um caçador de classificação C, e o corpo de um caçador de classificação C não pode ser tão forte. Mas agora que David está vendendo Evan usando reforço de mana, isso não significa que Evan não estava usando nenhuma habilidade antes e essa era sua pura força física. Mas como isso é possível, não há como o corpo de um caçador rank C ter esse tipo de força. David pensou e olhou para seus braços que ainda estavam doendo por causa do ataque anterior de Evan. Como aquele esqueleto pode usar reforço de mana, ele não está usando uma habilidade para melhorar sua força física. Uma garota que disse que David venceria Evan em menos de 1 minuto disse com uma expressão insatisfeita no rosto. Esse cara está hackeando. A garota que a apoiou anteriormente disse com um tom duvidoso. Acho que aquele cara não é um caçador de rank C. Talvez um caçador de alto nível tenha escolhido a dificuldade de rank C para intimidar os caçadores fracos. Isso nunca aconteceu antes, o menino sentado ao lado deles disse com uma expressão pensativa. Ao ouvir o que o menino disse, um olhar compreensivo apareceu nos rostos das meninas. Você está certo, aquele bastardo deve ser um caçador de alto nível, é por isso que sua força física é muito alta, disse a garota furiosamente e começou a amaldiçoar Evan. Outras pessoas que estavam assistindo também pensaram a mesma coisa e amaldiçoaram o esqueleto negro por ser tão desavergonhado. Quem sabe que tipo de reação eles dariam se soubessem que Evan é apenas um caçador rank D. David também pensava a mesma coisa que os outros e estava muito insatisfeito. Anteriormente ele pensou que daria um bom show aos seus fãs. Ele vencerá Evan de forma avassaladora e seus fãs irão torcer por ele, irão elogiá-lo sem parar e ele tentará agir humildemente dizendo que não foi muito. Depois de derrotar Evan de forma avassaladora enquanto seus fãs torciam por ele, ele olhará para este esqueleto negro e dirá: não fique triste, como caçador você deve prosperar para se tornar o melhor. Não deixe que esta única derrota desencoraje você. Tente se tornar alguém que não tenha nem medo do céu. Quando me tornei o caçador no passado, prometi a mim mesmo que não vou parar até me tornar o melhor caçador. Se o céu tentar me impedir de me tornar o melhor caçador, eu vai exterminar os céus. Então não desanime só por causa de uma única perda, você ainda pode se tornar o segundo caçador mais forte deste mundo, afinal, o primeiro lugar já está reservado para mim. Quando o esqueleto negro ouvir isso ele também se tornará seu fã e torcerá por ele com seus outros fãs. Depois de dizer todas essas coisas, ele sairá e desaparecerá da arena enquanto seus fãs torcem por ele. Ele sairá do pod VR, tomará um bom banho, fará uma boa refeição, irá para a cama com uma linda garota. Fim da cota do complexo de celebridades do dia. No dia seguinte ele acordará e fará a mesma coisa com um caçador diferente. Tudo foi perfeito. Do que por quê?
Como pode a pessoa que ele pensava ser um novato se transformar em um chefe de nível final? Ele é apenas um pequeno caçador de classificação C com complexo de celebridade, por que intimidá-lo? Ele estava muito insatisfeito e queria protestar, mas de repente Evan, que estava parado a 10 metros dele, apareceu diante de seu rosto como um fantasma. O coração de David afundou quando ele percebeu que dessa vez nem conseguia ver como Evan se movia. Depois de usar o reforço de mana, a agilidade de Evan ficou ainda maior do que antes. David se sentiu como uma força esmagadora vindo em sua direção quando Evan mais uma vez deu um soco depois de chegar na frente dele. Sentindo o poder por trás do soco, David cerrou os dentes e deu seu próprio soco. Boom! Uma forte explosão aconteceu quando ambos os punhos se chocaram enquanto as ondas de choque varriam toda a arena. O chão ao redor deles se cortes e rachaduras semelhantes às teias de aranha apareceram por toda parte. Arg, em meio à explosão, um grito doloroso soou quando um corpo coberto por uma armadura de terra rudimentar voou para trás como uma pipa quebrada. Bom, o corpo de David caiu a 20 metros de distância, criando uma cratera de 3 metros de largura e 1 metro de profundidade. Evan não parou seu ataque e apareceu diante da cratera, assim como Evan apareceu diante da cratera ele sentiu o chão ao seu redor tremer um pouco. Quando Evan sentiu o tremor do chão, ele mais uma vez desapareceu de seu lugar. Assim que Evan desapareceu, coleções de estacas de terra surgiram do chão onde ele estava há pouco. Evan, que desapareceu há pouco, apareceu do outro lado da cratera. Depois de usar o reforço de mana, sua agilidade ficou muito alta. Quando Evan chegou do outro lado da cratera e viu como a armadura de terra de David ainda estava bem, um sorriso cruel apareceu em seu rosto, escondido pela máscara preta de esqueleto. De repente, David, que tentou se levantar, sentiu um arrepio percorreu sua espinha ao ver que acontecia um ato que era amado por poucos homens e despreocupado por muitas mulheres que estavam presentes na arena. Fim do capítulo. Capítulo 57 Fim do Spar. Vendo que a armadura de terra crua de David ainda estava bem, Ethan revelou e deu um chute direto no rosto de David, que estava tentando se levantar. Por causa do chute, David caiu mais uma vez no chão de frente para o céu azul. Vamos ver o quão dura é a sua armadura de terra. David, que ainda estava atordoado por causa do chute anterior, ouviu a voz de Evan e no segundo seguinte. Bum! Um soco esmagador de montanhas caiu bem em seu rosto, que também estava coberto pela armadura de terra. Arg! Um grito doloroso escapou da boca de David enquanto ele sentia sua mente zumbir por causa do impacto. Mas Evan ficou surpreso ao ver que a armadura de terra ainda estava boa e apenas rachada um pouco. Você é bastante durável, você sabe, Evan disse a David e uma aura azul clara irrompeu de seu corpo. De repente, a camada azul de mana ao seu redor ficou azul enquanto ele usava mais mana para fortalecer seu corpo. Mas não importa hoje, vou transformar sua armadura terrestre em pedaços, disse Evan e mais uma vez deu um soco no rosto de David. Boom! Uma explosão mais alta do que antes aconteceu e a armadura ao redor do rosto de David quase se cortes. Embora a armadura não tenha quebrado, o impacto do soco ainda fez com que David se sentisse como se alguém tivesse colocado uma pedra em seu rosto e martelado. Seu infeliz, não ataque na cara dele, você pode assumir a responsabilidade se o rosto lindo dele ficar arruinado por causa dos seus socos. Uma garota parecida com uma expressão furiosa no rosto. Ela estava olhando para Evan como se ele estivesse assassinando seus pais bem diante de seus olhos. Ela não era a única que muitas garotas fãs obstinadas de David faziam a mesma coisa. Você realmente precisa ficar tão furioso, não é como se o rosto dele fosse arruinado na vida real, disse o garoto que disse que Evan pode ser um caçador de alto escalão para uma garota que estava tentando pular para dentro da arena. Seu desgraçado não ataque na cara dele, a garota ignorou o garoto e cerrou os dentes e tentou entrar na arena. Mas como ela pode entrar na arena quando nem é real? Sério, por que ela está satisfeita assim?
O menino pensou e por algum motivo ficou feliz por Evan estar dando um soco na cara de David. Ele também era fã de David, mas ainda é um homem. Ele também sentiu ciúme ao ver um homem muito mais bonito que ele. O menino não era o único que pensava assim, muitos homens pensavam a mesma coisa. Então, uma cena estranha onde muitas mulheres amaldiçoavam as 7 gerações do esqueleto negro e alguns homens sorriam secretamente ocorreram na área de audiência. Boom! Outro som explosivo soou quando Evan mais uma vez deu um soco no rosto de David, e desta vez sua armadura Erta finalmente se cortes. Quando a armadura de terra ao redor do rosto de David se quebrou, Evan viu que o corpo de David estava se tornando ilusório lentamente. Mesmo que a armadura de David tenha quebrado, ele já começou a perder a consciência por causa da forte dor que foi transmitida ao seu cérebro por causa da alta tecnologia VR. Durante todo esse tempo, quando Evan deu um soco em David, David sentiu como se estivesse usando um colete à prova de balas que o protegia da bala, mas por causa do impacto da bala seus órgãos internos estão em completa desordem. Quando Evan viu que o corpo de David estava ficando ilusório, ele sabia que já havia vencido, mas como finalmente quebrou a armadura, ele não queria deixar David ir assim. Então, enquanto o corpo de David estava se tornando ilusório, Evan mais uma vez levantou a mão. Filho da puta, eu já estou subindo para o céu, você não pode me deixar ir em paz. David, cuja visão já estava embaçada, viu Evan levantando a mão mais uma vez e ele não pode deixar de amaldiçoá-lo em sua mente. David queria amaldiçoar Evan em voz alta, mas ele sabia que seus fãs estão aqui e como uma celebridade perfeita ele não pode xingar em voz alta. Bum! Um som estrondoso ecoou quando os dentes de David e os corações de muitas garotas que estavam presentes na arena se despedaçaram. De um cavaleiro sagrado de aparência bonita a um macaco sem dentes, com nariz quebrado e mandíbula quebrada, a transformação foi tão rápida e irreal que se as pessoas olharem para a aparência atual de David, não serão capazes de reconhecê-lo. Com aquele último soco, o corpo de David finalmente desapareceu da arena de Sparring e uma nova mensagem apareceu diante dos olhos de Evan. Você derrotou seu oponente com sucesso. Parabéns por vencer sua primeira partida. Evan felizmente acenou com a cabeça ao ver a mensagem, ele estava muito satisfeito com sua força atual. Mesmo que ele não tenha usado nenhuma habilidade, ele derrotou David sem problemas. Depois de lutar contra David, Evan adivinhou que sua força física atual deveria estar em torno do nível C+. Mesmo o próprio Evan sentiu que era completamente absurdo ele ter a força física de um nível C+, quando ele é apenas um caçador de nível D. A diferença entre um caçador de rank C e um caçador de rank D é muito grande, afinal, você consegue uma classe de trabalho depois de atingir o rank C e todas as suas habilidades melhoraram muito por causa disso. E aqui Evan, que é apenas um caçador de rank D, pode vencer os caçadores de rank C apenas com sua força física. Depois que Evan testou sua força, ele olhou para os fãs de David na arquibancada e ficou surpreso ao ver o que estava acontecendo. Evan sentiu arrepios por todo o corpo quando viu dezenas de mulheres olhando para ele como se estivessem em busca de sangue. Evan também notou alguns dos homens que olhavam para ele com admiração e secretamente mostravam o polegar para cima. Que diabos está acontecendo aqui? Evan ficou pasmo e não entendeu por que essas mulheres estavam olhando para ele assim. Embora ele possa entender que eles estão chateados desde que ele derrotou David, ele ainda acha que é errado eles olharem para ele assim. Evan pode ver que eles estavam gritando alguma coisa, mas como sua função de som estava desligada, ele não conseguiu ouvi-los. Embora Evan não possa ouvi-los por suas expressões, ele pode entender que todos o estão amaldiçoando. Mesmo que eles o estivessem amaldiçoando, Evan ainda falou as mãos e acenou para eles. Quando as pessoas viram Evan acenado para eles, ficaram sem palavras. Eles queriam amaldiçoar a integridade do esqueleto, mas lembraram que já o estavam amaldiçoando nos últimos 5 minutos. Evan não se importou porque eles o estavam amaldiçoando e depois de acenar para eles desapareceram da arena. Fim do capítulo.
Capítulo 58 Valerie, Parte 1. Morra, uma mulher específica com uma voz furiosa e golpeou com sua espada a pessoa que estava na frente dela. Uma pessoa estava vestida com roupas completamente pretas e usava uma máscara de esqueleto preta. Muito lento, a mulher ouviu a voz demoníaca do esqueleto negro e no segundo seguinte, a espada que ela estava cortando foi arrancada por ela. Mesmo antes que ela pudesse reagir, ela sentiu sua cabeça girar e um corpo sem cabeça caiu no chão e desapareceu da arena de sparring. Você enfrentou seu oponente com sucesso. Parabéns por vencer 20 partidas consecutivas. Uma luz brilhou quando um novo número apareceu acima da cabeça de Evan. Monarca das Sombras, 20 vitórias, 0 derrotas. Depois de ver o número, Evan acenou com a cabeça e seu corpo também começou a ficar ilusório enquanto ele também desaparecia da arena de sparring. O pod VR abriu e Evan saiu dele. Depois de sair, Evan esticou um pouco o corpo, pois estava se sentindo rígido depois de ficar deitado na mesma posição por cerca de 6 horas. Depois da derrota de David, Evan lutou contra muitas outras pessoas e confirmou que pode lutar contra caçadores de nível C sem muita dificuldade. Depois de lutar, Evan também descobriu que definitivamente precisava de uma habilidade defensiva. Durante a luta, ele encontrou alguns oponentes que conseguiram usar habilidades AOE, área de efeito, que podem cobrir uma grande área. Mesmo que com sua agilidade Evan consiga evitar seus ataques, ele ainda acha difícil contra-atacar aquelas pessoas. Sua habilidade de andar nas sombras é boa para escapar, mas não lhe dá nenhum poder defensivo. Ao usar essa habilidade, ela se transformará em forma de sombra, mas ainda receberá danos das habilidades. Espero adquirir uma boa habilidade defensiva quando absorver mais núcleos no futuro, Evan murmurou e saiu da sala de VR. Evan usou 5 pontos de missão antes para usar a sala de VR por 24 horas, mas como ele a usou por cerca de 6 horas, ele poderá usar a sala de VR por 10 horas no futuro sem pagar. Evan saiu do centro de treinamento e foi em direção ao seu quarto, enquanto voltava a pensar no que deveria fazer a seguir. Não posso ir para a masmorra por causa dos surtos, acho que vou procurar outra missão que possa me permitir obter alguns núcleos. Farei outra missão depois de lidar com Mike. Evan decidiu partir para outra missão após sua partida contra Mike. Embora seja uma perda de tempo, Evan não se importou porque já pensou em ganhar dinheiro apostando em si mesmo. Enquanto voltava, Evan conversava com alguns estudantes livres, que falavam sobre sua partida contra Mike. Ao ouvir luz, Evan apenas balançou a cabeça. Com sua força atual, Evan pode derrotar Mike com apenas um único ataque. Eu me pergunto quanto dinheiro poderei ganhar com esta partida. Logo Evan chegou ao seu quarto. Depois de voltar para seu quarto, Evan preparou seu macarrão exclusivo para encher seu estômago. Para deixar o macarrão um pouco diferente do jantar da noite anterior, Evan adicionou sal extra ao macarrão enquanto ele estava sendo cozido. Depois de 3 minutos, o macarrão estava pronto. Evan provou o macarrão e acenou com a cabeça satisfeito. O macarrão era definitivamente diferente do macarrão que ele preparou na noite passada. O macarrão que ele está comendo atualmente contém 0,0001 grama de iodo extra quando comparado ao macarrão que ele comeu na noite passada. O sabor de ambos os noodles era completamente diferente, era tão diferente que Evan nem conseguia dizer qual era a diferença. Vou adicionar uma colher de pó frio vermelho no macarrão para o jantar. Evan logo terminou seu macarrão e deu um tapinha em seu estômago, que ainda parece o mesmo. Depois de comer, Evan pensou no que deveria fazer e descobriu que não tinha nada para fazer. Ele estava livre depois de um longo período de tempo. Evan pensou em absorver os 2 núcleos que obteve dos ogros negros, mas depois de pensar por algum tempo, decidiu não fazê-lo. Evan sentiu que usou a maior parte de sua sorte quando seu núcleo principal sofreu uma mutação, e ele obteve uma habilidade do núcleo de classificação C que mais tarde se fundiu com a habilidade Shadow Bullet e se transformou em uma nova habilidade. Evan realmente queria adquirir as habilidades do Ogro Negro.
Devorador e regeneração, ambas as habilidades são bastante úteis para ele. Ele pelo menos queria obter uma das habilidades do Ogro Negro, então decidiu usá-la mais tarde. Acho que vou descansar então, Evan murmurou e se jogou na cama. Evan se sentiu bastante relaxado e fechou os olhos. Já se passaram 2 anos desde que ele transmigrou para este mundo e, durante esses 2 anos, ele nunca teve tempo livre para relaxar assim. A maior parte de seu tempo era gasto ganhando dinheiro, então ele se sentia muito relaxado quando se deitava e, eventualmente, adormecia. O dia terminou assim e quando Evan acordou já era noite. Evan preparou seu menu pré-determinado de macarrão vermelho frio especial com uma colher de sopa. Este lote de macarrão contém 0,001 grama a mais de capsaicina do que o macarrão que ele cozinhou à tarde. No dia seguinte, Evan foi para a aula teórica da professora Helena. A aula foi muito chata para Evan, pois ele já sabia a maioria das coisas que Helena estava ensinando. Depois que a aula terminou, Evan mais uma vez decidiu entrar na sala de VR. Mas assim que Evan saiu da sala de aula, alguém o chamou. Quando Evan se virou, viu Valerie que estava vindo em sua direção. O que ela quer de mim? Evan se perguntou quando viu Valerie vindo em sua direção. Eu quero falar com você sobre uma coisa, você está livre agora. Fim do capítulo. Capítulo 59 Valerie, parte 2. Então, sobre o que você quer falar comigo? Evan disse a beleza do cabelo azul claro que estava sentado na frente dele com uma expressão séria. Depois que Evan se encontrou em conversar com Valerie, eles foram ao café não muito longe da academia para que pudessem conversar sem problemas. Valerie olhou para Evan, que estava olhando para ela sem qualquer expressão no rosto. Esse cara é realmente antissocial, Valerie pensou ao ver o rosto inexpressivo de Evan. Não vou rodeios, preciso da sua ajuda, disse Valerie e criou uma barreira de mana ao redor deles para que ninguém pudesse ouvi-los. Há uma masmorra de classificação C+, que quero conquistar e não posso fazer isso sozinho, então quero que você venha comigo até lá, disse Valerie em tom sério. Evan piscou algumas vezes quando ouviu o que Valerie disse, então seu rosto ficou estranho e ele olhou para Valerie como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Senhorita, acho que você está pedindo ajuda à pessoa errada, você já é um caçador de classificação C+, como posso ajudá-lo? Evan disse e balançou a cabeça. Você deveria saber que eu sou Evan, o lixo da academia, como posso ir para uma masmorra de classificação C+. A expressão de Valerie não mudou quando ela ouviu o que Evan disse e continuou a olhar para ele. 100.000 créditos, depois de 1 minuto, Valerie disse, eu lhe darei 100.000 créditos e você poderá pegar todas as coisas que conseguir na masmorra sem pagar nada. Normalmente, quando alguém entra em uma masmorra acima do nível D+, ele terá que pagar 20% das coisas que conseguiu dentro da masmorra como taxas ao controlador da masmorra. Masmorras acima da classificação D+, são controladas por grandes guildas ou associações de caçadores, então eles levam 20% dos itens que você ganha na masmorra como taxas. 100.000 créditos mais as coisas que receberei de uma masmorra de classificação C+, Evan ficou surpreso quando aceitou a oferta de Valerie e ficou realmente tentado a aceitá-la imediatamente, mas ainda não confirmado porque esta situação é muito suspeita. Você deveria saber que ainda não sou um caçador de rank C, então por que você quer me trazer com você? Há muitos caçadores de rank C+, que ficarão felizes em ir com você se você fizer a mesma oferta a eles, Evan disse e estreitou os olhos. Então por que você quer me trazer com você? Evan estava achando toda essa situação bastante suspeita, embora tenha mostrado um pouco de sua força nos últimos dias, ele nunca exagerou nisso, então ele não entende por que um caçador de classificação C+, como Valerie está pedindo ajuda a ele para conquistar uma masmorra. Não está claro por que quero trazer você. Valerie disse e revirou os olhos quando viu que Evan estava olhando para ela com os olhos semicerrados como se ela fosse algum tipo de criminosa. Evan não disse nada e continuou a olhar para ela com os olhos semicerrados.
Pare de me olhar como se eu fosse algum tipo de criminoso, quero trazer você comigo porque sei que você é forte. E como você sabe que sou forte? Evan perguntou com uma sobrancelha levantada depois de ouvir Valerie. Tenho uma habilidade que me alerta sobre a força do meu oponente caso a diferença entre nós não seja tão grande, e por causa dessa habilidade sei que você é forte, não me importo, eu só quero limpar esta masmorra de classificação C+, já que há algo que eu preciso, é por isso que preciso da sua ajuda. Evan ficou em silêncio depois de ouvir Valerie, ele não esperava que Valerie possuísse uma habilidade que pudesse permitir que ela tivesse uma ideia sobre a força de seu oponente. Mas Evan ainda não estava convencido. Eu entendo porque você me pediu ajuda, mas por que não pedir ajuda a outros caçadores de classificação C+? Há um motivo especial para você estar me pedindo ajuda. Sim, há uma razão especial pela qual estou pedindo sua ajuda, Valerie acenou com a cabeça e não negou. Ah, qual é o motivo? Meus instintos estão me dizendo que você é o melhor candidato para trazer para lá, e adivinhe, meus instintos nunca estão errados, disse Valerie e mostrou uma expressão presunçosa no rosto. A boca de Evan se contraiu ao ouvir Valerie, ele pensou que haveria um motivo importante pelo qual ela lhe pediu ajuda, mas ele nunca esperou que fosse apenas por causa dos instintos dela. Tudo bem, minha última pergunta, Evan acenou com a cabeça e fez sua última pergunta. Com o dinheiro e as condições que você está me oferecendo, tenho certeza que você pode facilmente contratar 2 ou 3 caçadores de rank C+, para ir com você até lá, então por que você está me trazendo para lá? Se você contratar mais de um caçador de classificação C+, do que me trazer com você. Valerie suspirou ao ouvir Evna e disse em tom desanimado. Essa masmorra é especial, apenas 2 pessoas podem entrar nela ao mesmo tempo, é por isso que não posso fazer o que você está dizendo. Há uma restrição nessa masmorra? Evan perguntou em tom surpreso. Sim, é por isso que apenas 2 pessoas podem participar ao mesmo tempo, Valrey acenou com a cabeça e mais uma vez perguntou a Evan em tom sério. Então me diga qual é a sua resposta. Evan pensou em todas as coisas que Valerie lhe contou e honestamente, ele não encontrou nenhum motivo para rejeitá-la, junto com o dinheiro ele também receberá as coisas que encontrará na masmorra. Mais importante, poderei obter muitos núcleos de classificação C que me ajudarão. Mas ainda havia uma coisa que o incomodava. A propósito, você tem certeza de que a masmorra é segura? A professora Helena me avisou para não entrar nas masmorras por causa das fugas que estão acontecendo recentemente. Fim do capítulo. Capítulo 60 Masmorra do Mundo Gelado. Não se preocupe, a masmorra é completamente segura, não há nenhum problema, Valerie acenou com a cabeça com confiança. Evan fechou os olhos por um momento e depois de pensar em tudo o que Valerie disse não encontrou motivo para rejeitar a oferta dela. Ele também deseja alcançar a classificação C o mais rápido possível para poder obter sua classe de trabalho e, como será uma masmorra de classificação C+, ele poderá obter muitos núcleos que o ajudarão. Conte-me sobre esta masmorra de classificação C+, disse Evan após um minuto de atenção. Valerie transmitiu ao ouvir isso e começou a contar a Evan sobre a masmorra que ela queria limpar. A masmorra que Valerie queria limpar era chamada de Frostworld, e está cheia de monstros do tipo gelo. Esta masmorra é diferente da masmorra do Reino das Sombras que Evan entrou antes. Na masmorra do Reino das Sombras, há apenas um andar na masmorra, e os monstros ficarão mais poderosos quanto mais fundo você no chão. Você pode lutar contra o monstro-chefe da masmorra, depois de chegar ao final deste andar e eliminá-lo após matar o monstro-chefe. Mas a masmorra do mundo congelada tem 10 andares e há 2 monstros-chefes nesta masmorra. O primeiro fica no 5º andar e o segundo no 10º andar. Claro, o monstruoso chefe do 10º andar será mais poderoso que o monstruoso do 5º andar. Segundo Valerie, essa masmorra é muito difícil de limpar e como apenas 2 pessoas podem entrar ao mesmo tempo, poucas pessoas conseguiram limpá-la. Valerie precisa de uma flor chamada Flor Iceheart, que cresce no 10º andar e será uma das recompensas por limpar a masmorra.
É por isso que ela queria limpar essa masmorra. Tudo bem, vou com você, disse Evan a Valerie depois de ouvi-la. Ótimo, tenho certeza que conseguiremos limpar aquela masmorra, disse Valerie alegremente, mas então sua expressão ficou azeda e ela murmurou. É uma pena que caçadores de alto escalão não podem entrar em masmorras de nível inferior aos deles, ou eu teria contratado um caçador de nível B para conseguir aquela flor para mim. Evan apenas revirou os olhos ao ouvir Valerie e não comentou nada. Um caçador só pode entrar em uma masmorra que seja semelhante ou de classificação superior à dele, um caçador não pode entrar em uma masmorra de classificação inferior à dele. Por exemplo, um caçador de rank C só pode entrar em masmorras de rank C ou superior, ele não pode entrar em masmorras abaixo de rank C. E Evan achou isso bastante justo porque os recursos das masmorras não são infinitos. Quando você limpa uma masmorra, baixe algum tempo até que os monstros sejam aplicados nela novamente. Se caçadores de alto escalão também entram na masmorra de baixo escalão, não há recursos suficientes para caçadores de baixo escalão. Então, quando você está livre para sair? Valerie perguntou a Evan depois que ele concordou em ir com ela. Vamos embora depois da minha partida contra Mike, disse Evan e de repente teve uma ideia. Ele estava pensando em quem deveria pedir dinheiro emprestado para apostar em si mesmo, mas agora que Valerie disse que ela lhe daria 100.000 créditos se ele a ajudasse a limpar a masmorra. Devo pedir pagamento adiantado. Evan pensou e olhou para Valerie em dúvida. Ele estava se perguntando se ela concordaria ou não em lhe dar o adiantamento. Afinal, 100.000 créditos são muito, e se ela achar que ele está tentando enganá-la e se recusar a ir com ela depois de pegar seu dinheiro? Oh, esqueci completamente da sua partida contra Mike, tenho certeza que você conseguirá vencer sem problemas, disse Valerie, já que ela pode sentir que Evan é definitivamente muito mais forte do que um caçador rank D. Não há chance para Mike, que é um caçador rank D, vencer Evan. Vou apostar uma grande quantidade de créditos em você, acho que poderei recuperar meus 100.000 créditos que estarei lhe dando, disse Valerie e sorriu. A boca de Evan se contraiu ao ouvir Valerie e, por algum motivo, ele sentiu como se estivesse sendo enganado. É como se ela estivesse me dando meu próprio dinheiro para cumprir suas ordens. Há algum problema? Valerie perguntou a Evan quando ela viu que sua expressão não parecia boa. Evan respirou fundo e balançou a cabeça, nada, só estava pensando em alguma coisa. Embora Valerie tenha achado que a expressão de Evan não estava certa, ela não perguntou mais nada. Já que era só isso que você queria conversar, vou sair primeiro, disse Evan e se levantou. Espere, Valerie parou Evan que se levantou à esquerda. Mais alguma coisa? Evan perguntou com uma sobrancelha levantada. Nada, apenas me diga o número da sua conta bancária que transferirei o dinheiro para ela. Evan ficou surpreso ao ouvi-la e não entendeu por que ela estava lhe dando dinheiro adiantado. Se você está preocupado com o fato de eu me recusar a ir com você mais tarde, você não precisa, não vou desistir mais tarde, disse Evan e pensou que Valerie estava lhe dando dinheiro porque ela pensou que ele se recusaria a ir com ela mais tarde. Evan não tem motivos para recusá-la, mesmo que Valerie não lhe desse 100.000 créditos ele ainda teria concordado em ir com ela, afinal, ele precisa de núcleos de rank C para avançar seu núcleo monarca para o próximo rank rapidamente. Do que você está falando? Estou lhe dando dinheiro porque terei que dar a você mais cedo ou mais tarde, disse Valerie com uma expressão confusa no rosto, e mesmo que você se recusasse a ir comigo mais tarde, não é como se eu não pudesse pegar meu dinheiro de volta de você. Quando Evan a ouviu, ele apenas encolheu os ombros e contou os detalhes da conta. Eu irei embora primeiro, depois de contar a ela os detalhes de sua conta, Evan disse a ela e saiu do café. Ding! Na volta, Evan recebeu uma mensagem. Quando pegou o telefone e olhou as mensagens porque Valerie já lhe invejou 100.000 créditos. Fim do capítulo. A filosofia é um esforço para compreender como as coisas, em si mesmas, são. Immanuel Kant.